Boa noite, amigos que estão seguindo esse canal do Grupo Espírita Caminho de Luz. É com muito prazer que eu estou aqui para conversarmos sobre Espiritismo, sobre a nossa doutrina espírita. Esse grupo, ele foi criado por iniciativa da nossa irmã Luciane, de Belo Horizonte, e velha companheira de campanha do Quilo, né? E teve essa brilhante iniciativa, principalmente para levar o conhecimento da doutrina espírita àquelas pessoas que muitas das vezes não têm oportunidade de ir a uma casa espírita por algum motivo, e querem conhecer um pouco mais desse assunto, espiritismo, que ainda é muito confundido com a tal da macumba. Né? As pessoas ainda fazem muita confusão. O nosso objetivo, em cada segunda-feira, às 9h30, é batermos um papo para podermos tirar alguma dúvida, para a gente poder conversar um pouco mais. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar justamente tirar essa dúvida que para muitos ainda existe, da confusão da doutrina espírita com a macumba. Né? Em primeiro lugar, espiritismo, doutrina espírita, é aquela que foi codificada por Allan Kardec. Né? Macumba é um ritual afro-brasileiro, tá? Como tem, por exemplo, a Umbanda, a Quimbanda e vários outros segmentos, e que não tem os mesmos preceitos da doutrina espírita. Entram em contato também com pessoas mortas, né, com os espíritos, né, mas a filosofia é totalmente diferente. Né? Não poderíamos comparar uma coisa com outra. Seria mais ou menos eu comparar um carrinho de mão com uma Ferrari. Não dizendo que a Ferrari é a doutrina espírita e o carrinho de mão é outra coisa, nada disso. Não tem nada a ver, porque todos têm o seu valor. A Umbanda, a Macumba, ela tem a sua importância também. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos falar sempre sobre a doutrina espírita, que foi aquela codificada por Allan Kardec. Tá? E como tal, ela segue preceitos e ela está toda embasada em conceitos ditados pelos espíritos. A essa pessoa, Allan Kardec, que fez a codificação da doutrina espírita, quer dizer, organizou, colocou em forma de livros todo o conhecimento espírita que foram trazidos por espíritos de luz, tais como Santo Agostinho, tais como São Luís, né? E o próprio Jesus, né? Que trouxeram esses conhecimentos e, por intermédio de médiuns daquela época, que são pessoas dotadas da capacidade de fazer o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual, ele foi colocando, ordenando, organizando o que era passado por esses espíritos, até formar 5 livros, trazendo todo o conteúdo, todo o conhecimento da doutrina espírita que nós temos. É claro que existem muitos outros livros voltados para a doutrina espírita, que nós chamamos de conhecimento complementar. Né? Mas os livros básicos, editados por Allan Kardec, quer dizer, organizados por Allan Kardec, foram 5. Ok? Bom, esse veículo de comunicação, ele tem uma importância muito grande. E que importância grande é essa? É justamente o fato de fazer a divulgação da doutrina espírita. Um dos maiores bens que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Agora, divulgação daquilo que é certo, do conhecimento correto. Porque senão
está arriscado a você fazer uma divulgação, exagerando em alguns pontos e omitindo em outros, de modo que empobreça muito esse conhecimento que vai ser repassado. Eu não sei se acontece com vocês, mas conosco é muito comum as pessoas chegarem e perguntarem sobre o espiritismo. Que está acontecendo isso, aquilo outro na minha vida, o que o espiritismo explica sobre isso? Não é? E é interessante que muitas das vezes essas pessoas vêm perguntar a gente justamente quando acontece alguma coisa, algum fato bastante triste na vida delas, como a perda de um parente, como alguma, entre aspas, desgraça, algum mau acontecimento. Se eu só acertar minha perna aqui, dobrar minha perna, porque dói a posição que eu estava. Né? Então, essas pessoas procuram justamente para a gente dar alguma informação sobre isso. Então, se você não estiver bem embasado, se você não estiver bem consciente do que realmente é, você pode causar mais mal do que bem nessa divulgação. Por isso que é muito importante a gente, sempre que pode, estar assistindo a vídeo, estar assistindo a palestra, estar lendo um livro espírita, estar conversando e, de preferência, indo na casa espírita também. Porque a casa espírita não é só um local onde você vai tomar passe ou beber aguinha fluidificada, não. É um local onde você vai adquirir conhecimento por intermédio das pessoas que têm um conhecimento maior do que o nosso. Né? Com certeza, próximo aí à sua residência, deve ter alguma casa espírita que você poderá frequentá-la, sabendo os horários que tem palestra, que tem culto, que tem curso, né? Você poderá frequentá-la, ok? Bom, eu quero aproveitar e falar algumas coisas, o que o Espiritismo pode fazer pela gente, né? Muitos de vocês estão perguntando, mas afinal de contas, o que o Espiritismo traz de bom para a minha vida? Já que a minha vida é muito boa, já que a religião que eu frequento é uma religião que me responde tudo que eu quero, para que eu quero saber mais sobre Espiritismo? Em primeiro lugar, Espiritismo nós não podemos considerar como religião, porque o Espiritismo ele não tem aqueles rituais que as outras religiões têm. Ele não tem batizado, ele não tem casamento, ele não tem extrema-unção, ele não tem nada que as outras religiões ofereçam. O Espiritismo, a casa espírita, ela é principalmente um local de reunião e de estudo e de passagem de conhecimento daquele que tem um conhecimento maior para aquele outro que tem um conhecimento menor. Por isso é que, se um dia você quiser abraçar a doutrina espírita, você pode continuar na sua religião original, católica, protestante, budista, não importa. Ser espírita não significa que você vai estar magoando a sua religião. Você pode continuar frequentando e você pode aprender os conceitos da doutrina espírita. Tem pessoas que se apaixonam tanto pelo espiritismo que acabam transformando esse espiritismo em religião. Mas isso é uma decisão pessoal de cada pessoa. Não é? Nós temos um grupo de estudo, um centro espírita numa cidade aqui próxima, que tem um pastor de uma igreja evangélica que ele frequenta sempre as reuniões de estudo da doutrina espírita para aprender um pouco mais sobre essa coisa que para ele é nova, já que a religião protestante ela omite muitas coisas que nós falamos. Não é? Então, não é necessário você sair da sua religião para se tornar espírita. Você pode se tornar espírita continuando na sua religião. E por falar nisso, vocês me perdoem um pouco de emoção também, mas já acabei esquecendo de me apresentar, né? O meu nome é Sérgio, tá? Eu sou professor, sou engenheiro e sou espírita há mais ou menos uns 13 anos.
moro em Muriaé, estado de Minas, e frequento uma casa espírita aqui da cidade, que tem o nome de Grupo Espírita Maria de Nazaré. Aqui nessa região de Muriaé, nós temos mais ou menos umas 11 casas espíritas, abrangendo algumas cidades aqui próximas, como Eugenópolis, Patrocínio, Barão do Monte Alto. Então, tem bastante casa espírita aqui. Bom, então vamos lá. O que o Espiritismo pode fazer por nós? Eu selecionei algumas questões para estar conversando com vocês. A primeira coisa que a gente pode ver, que o Espiritismo pode fazer por nós, é mostrar que nós somos uma criatura eterna e nós somos responsáveis diante da vida pelos nossos atos. Tem muitas religiões que acham que o espírito ele é feito por Deus na hora que a criança está nascendo. Outros acham que o espírito ele pode, ora, encarnar numa pessoa, ora pode encarnar num animal. Uma coisa a doutrina espírita nos mostra, que nós somos seres feitos por Deus há mais ou menos 1 bilhão de anos e meio atrás, pelo estágio que nós nos encontramos aqui na Terra, e fomos feitos simples e ignorantes, sem conhecimento nem do bem nem do mal. Parece até a coisa lá de Adão, do paraíso, E ao longo desse tempo, a gente vem aprendendo as coisas. Então, para que a gente possa aprender tudo que existe, nós estagiamos no reino mineral, depois estagiamos no reino vegetal, depois no animal inferior, animal superior, e finalmente entramos na classe hominal. Esse estágio seria como se fosse uma absorção daquele conhecimento que tem aquele ser. Então, por exemplo, você vai perguntar assim, mas espera aí, estagiar num mineral, numa pedra, numa rocha, mas veja bem, o que uma pedra e uma rocha têm? Ela é constituída de átomos. E esses átomos, eles têm uma força de atração entre eles. E essa força de atração que existe entre esses átomos é um exercício que aquela rocha proporciona ao nosso conhecimento. Se hoje a nossa pele do nosso corpo, os nossos ossos estão rígidos, é porque esse aprendizado dessa coesão atômica, ela foi aprendida lá no estágio em que nós estávamos assimilando o conhecimento de uma rocha, de um granito. Depois que passamos por milhares e milhares de anos estagiando no reino mineral, começamos então a estagiar no reino vegetal, para que possamos começar a desenvolver a sensibilidade, para que possamos começar a aprender como é o aparelho circulatório do vegetal, como circulam os fluidos nesse vegetal, pegando lá da raiz, pegando a água, os sais minerais, e distribuindo para o caule, para as folhas. Então, hoje, se nós temos um sistema circulatório, onde o sangue circula pelos nossos vasos sanguíneos, esse aprendizado vem lá do reino vegetal, onde nós começamos a aprender ao funcionamento da seiva da planta. Aí você vai dizer, mas que troço louco, absurdo. Mas tudo, pessoal, depende de um aprendizado. Não esqueça que nós nascemos simples e ignorantes. E hoje nós somos responsáveis, inclusive, pelo funcionamento do nosso corpo. Então era importante esse aprendizado. Depois passamos para o aprendizado do animal inferior, começando pelas amebas, pelos moluscos,
E aí vamos nos invertebrados, vertebrados, e passa tempo nisso daí. Né? Conforme eu falei com vocês, os espíritos nos trazem a informação que nós fomos feitos por Deus há mais ou menos 1 bilhão de anos e meio atrás. E de lá para cá a gente vem só aprendendo. Não é? E ainda estamos aprendendo. Não é? E quando passamos, então, para o reino do animal inferior, nós começamos a desenvolver o aprendizado da movimentação, utilizando os músculos, utilizando os órgãos de movimentação, tentáculos, patas e etc., a gente começa a fazer a movimentação. E com isso, começamos a exercitar um cérebro muito primitivo para que a gente possa fazer o traçado da nossa movimentação, para que a gente possa aprender a desviar dos obstáculos, a perceber a proximidade de algum desnível. Tudo isso a gente aprende no animal inferior. No animal superior, a gente já começa a aprender um pouco mais sobre a constituição da família, sobre a constituição do grupo de animais, das alcateias, dos cardumes, né? E aí nós começamos a aprender o significado do grupo, da família. Né? E começamos a aprender também como se defender dos predadores, porque agora nós já temos um certo porte, um certo tamanho, e já conseguimos fazer isso. E aí vamos evoluindo, até que chegamos ao homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele já começa a ficar erecto, né? E já começa a criar utensílios, feitos rudimentares de ossos, de madeira, de pedra. E nesse ponto nós estamos na pedra lascada, pedra polida depois. Começamos a fabricar as primeiras armas, os primeiros utensílios, e daí por diante vamos aprendendo a arte de deixarmos de ser nômade e começamos a ser sedentários, saímos das cavernas, já começamos a construir algum abrigo, né? E começamos a constituir família, e aí aprendemos mais tarde a plantação, a arte da cultura, do cultivo, a arte da guarda de animais e da utilização desses animais na nossa alimentação, até chegarmos ao estágio que nós estamos agora, em que nós já temos um cérebro que raciocina e que já podemos tomar decisões que até algum tempo atrás não conseguíamos tomar. Agíamos praticamente por instinto. E a cada geração que passa, a cada nova encarnação, a cada evolução que temos, nós então vamos aperfeiçoando o uso desse nosso livre-arbítrio, desse nosso raciocínio, para que a gente possa então tomar as melhores decisões possíveis. E vamos deixando de lado o instinto, que é bem característico do animal inferior. Né? Então, a doutrina espírita traz justamente esse conhecimento para nós. Somos espíritos feitos por Deus há muito tempo atrás, mais ou menos 1 bilhão de anos e meio atrás, e agora nós vamos continuar vivo por toda a eternidade. Note bem, nós espíritos vamos ficar vivos. Esse corpo de carne e osso é que vai perecer. É mais ou menos a ideologia de um motorista que vai até uma loja e pega um carro 0 quilômetro, novinho em folha, e sai com esse carro dirigindo. O motorista é o espírito, o carro é o corpo. E esse corpo, então, esse carro, vai sofrendo as agressões do ambiente, vai envelhecendo as suas peças, a gente leva no mecânico, leva no eletricista, conserta daqui, conserta dali, mas vai chegar uma hora que esse carro vai estar tão surrado, tão velho,
que não vai ter mais jeito da gente poder consertá-lo. Então, o jeito vai ser deixar esse carro no ferro velho, ir até uma nova loja, uma outra loja, e pegar um carro 0 quilômetro de novo, para que nós possamos continuar a nossa estrada. Então, nós somos, o motorista é aquele ser eterno, e o carro é aquele ser transitório, que tem um prazo de validade, vencido isso, tem que trocar por outro. O espírito não tem validade. Nós fomos feitos por Deus, simples e ignorante, mas nós não teremos fim. Viveremos para o resto da eternidade. Aí muita gente pergunta, mas espera aí, eu não entendi, como é que fica esse negócio? Vai viver para o resto da eternidade? Por que o corpo não fica a vida inteira, não é eterno, né? Por que o corpo também não é eterno? Bom, se eu tivesse esse corpo que vocês estão me vendo durante 1.000, 2.000, 3.000 anos, eu só teria praticamente a experiência do Sérgio, do professor, do engenheiro. Eu, por exemplo, não teria experiência de me engravidar, de dar à luz a uma criança, de repente de nascer com um defeito físico. E eu preciso de ter muitas experiências. Eu preciso de acumular o conhecimento. Então é necessário que esse corpo pereça, para que quando eu retornar aqui, eu retorne num outro corpo, ajustado, adaptado para a minha necessidade de evolução. Como que vai ser esse novo corpo? Não sei. Os amigos espirituais que cuidam disso é que vão verificar qual que vai ser o melhor corpo que eu deverei ter na próxima vinda aqui para poder aproveitar ao máximo essa nova experiência evolutiva encarnado nesse planeta. No momento, é essa que vocês estão vendo. Uma segunda pergunta por que o Espiritismo pode fazer pela gente, ele expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais. Então, a doutrina espírita, ela expõe para a gente o real significado da lição de Jesus. Aquela lição que Jesus trouxe ao nosso planeta de amor ao próximo, de ajuda, de que a nossa verdadeira morada não é esse planeta, que nós estamos nesse planeta a trabalho e a estudo. Não estamos aqui a passeio. Essas lições que Jesus trouxe, que algumas pessoas conseguem enxergar, mas outras não conseguem, o Espiritismo traz para a gente, reafirmando tudo aquilo que o Mestre falou, mostrando a grande importância que tem essa oportunidade de reencarnação para que a gente possa fazer a coisa certa. Por exemplo, a atitude da Luciana em montar este canal, né, no Facebook, para que pessoas possam estar falando sobre amor, sobre a doutrina espírita. Foi uma iniciativa que ela teve ótima, fantástica. Vai levar conhecimento para muita gente. Pode ser que para você, que já conheça bastante a doutrina espírita, nós estejamos repetindo pela 1000ª vez uma coisa que você já ouviu. Mas provavelmente outras pessoas estão tendo, de repente, a oportunidade de agora tomar contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Então, isso que ela fez é o que realmente Jesus espera que nós façamos, que nós possamos ajudar ao próximo, que nós possamos nos desvencilhar do materialismo, que nós possamos dar mais valor ao ser humano do que a um objeto qualquer, que nós possamos dar valor à nossa família, que nós possamos trabalhar mais em prol da nossa comunidade, que nós possamos ser amigos, que nós possamos distribuir amor, carinho, ao invés de ódio, rancor, que nós possamos ajudar um ao outro
naquilo que nós pudermos. É justamente isso que a doutrina espírita mostra. Expõe o real sentido das lições que Jesus trouxe para a gente. Se você começar a ler os livros da doutrina espírita, seja lá qual for, você vai ver que todos eles estão pautados em amor ao próximo, auxiliar ao próximo, trabalhar em favor do próximo, trabalhar em favor da família, fazer o bem, sem esperar que te façam retorno, fazer sempre aquilo que você gostaria que fizessem a você. Sempre a doutrina espírita vai estar falando sobre isso, sempre. Uma outra coisa que a doutrina espírita, o espiritismo, a doutrina espírita faz pela gente é tirar o medo da morte da gente. Nessa hora, vocês me perdoem estar rindo, mas o que tem de gente com medo da morte, bate na madeira 3 vezes, não quer falar no assunto. E o mais interessante, às vezes a pessoa é espírita, mas tem medo de falar da morte. A morte ainda é o grande bicho-papão de nós, dos seres humanos. E o desconhecimento da morte, ele causa realmente um temor muito grande. Você pode ver que as outras religiões, o catolicismo, o protestantismo, eles não falam sobre a morte. Eles não falam o que tem depois da morte. No máximo que eles falam é que tem Deus lá com o livro da vida, que você vai chegar até ele e ele vai te julgar se você merece para o céu ou para o inferno. Acabou. Dali por diante, se é céu, você está numa boa. Vida inteira, o resto da eternidade, só céu. Só tocando harpinha, deitado numa nuvem macia, vendo anjinho para lá e para cá. Se você deu azar e foi para o inferno, acabou. É inferno para o resto da eternidade. É fogo para lá e para cá, é o diabinho espetando você com tridente. Não tem jeito de se arrepender de jeito nenhum. Nem que você se torne um santo, você se livra daquele inferno. Não é? Então, muita gente não está mais querendo engolir essas bobagens que as religiões passam para a gente. Não é? E aí vem para a doutrina espírita e chega aqui a doutrina espírita muito tranquilamente fala, meu amigo, o espírito continua existindo, não morre. O que morre é o corpo físico. O espírito vai continuar trabalhando, o espírito vai continuar exercitando bem, ele vai continuar evoluindo, depois ele vai reencarnar de novo para dar continuidade ao seu aprendizado. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, mas é isso? Não tem sofrimento, não tem dor? Não, e o inferno não existe. E o céu também não existe. No máximo que a gente pode fazer é uma associação do céu com o seu estado de espírito ótimo. Eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito, tudo está ótimo para mim, estou no céu. Agora, nossa, eu estou péssimo, eu estou horrível, eu estou magoado, eu estou com ódio, eu estou com raiva, estou no inferno. Inferno e céu são estados de espírito, não são lugares físicos. Não são lugares físicos. Ah, mas eu já ouvi falar de um tal de umbral. Bom, os livros de André Luiz, principalmente O Nosso Lar, fala muito sobre esse tal de umbral. Não é? Nós, da doutrina espírita, nós temos o umbral como um local assim de bastante sofrimento, um local feio, um local assim que ninguém quer ir. Mas determinados espíritos têm que passar por uma experiência por lá. Muitas das vezes são espíritos muito abrutalhados, são espíritos muito rudes, são espíritos muito maus e que precisam passar por lá
para aprenderem a dar valor à existência, valor à amizade, para aprenderem uma série de coisas. Mas eles não vão ficar para sempre lá, não. É só até o ponto em que se verifica que ele já aprendeu aquela, entre aspas, lição. Daí por diante, ele vai ser recolhido numa instituição espiritual para dar continuidade ao seu aprendizado. Vocês não podem nunca se esquecer que o próprio Jesus falou: meu Pai trabalha incessantemente até hoje. Quando ele falou do Pai, ele falou de Deus, que é nosso Pai também. E o que Deus trabalha? Bom, Deus faz duas coisas, faz mais, mas duas coisas é gritante o que ele faz. Ele faz planetas, estrelas, sistemas solares, e ele faz seres, princípios inteligentes. Ele faz espíritos, mas não espírito evoluído como nós estamos aqui. Princípio inteligente, um princípio energético, como se fosse uma centelha. E ela vem aprendendo, ela vem evoluindo, vem crescendo, vem evoluindo, até chegar onde nós estamos hoje. E demora bastante tempo. Falei com vocês, mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Não é de um dia para o outro. Então, esse medo da morte, ele não existe. Porque morte não existe. O que vai acontecer é uma passagem. Nós vamos sair desse corpo que nós estamos, vamos ficar um tempo num local, num ambiente espiritual, e aprender alguma coisa lá que precisamos aprender, e depois retornar aqui numa nova situação. De repente, numa nova família, para continuarmos o nosso aprendizado. Não é? Precisamos aprender muito. Hoje, por exemplo, você deve estar perguntando, mas para que eu preciso aprender tanto? Olha, imagina que você tem uma empresa, você tem uma confecção, uma empresa que fabrica roupa, e aí você contrata uma pessoa. Você contrata uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, você vai pegar uma vassoura e vai ficar varrendo aqui o salão de costura, passando pano, limpando as máquinas, e vou te pagar um salário mínimo. É o mínimo que eu posso pagar. E essa pessoa vai passar um tempo fazendo aquilo ali. E aí você, dono da empresa, você fica percebendo se essa pessoa tem interesse em aprender mais. Se ela tiver interesse em aprender mais, você pode até dar uma ajuda. De repente, pagar um cursinho de lubrificação de máquina de costura, né? Ou então, de repente, disponibilizar um funcionário mais antigo para dar uma dica, para dar uma orientação. E aí, quando essa pessoa aprender mais um tipo de trabalho, você vai para a pessoa e fala assim, olha, agora você já sabe lubrificar a máquina. Então, eu vou te aumentar um pouquinho o salário, você vai passar a ganhar um salário mínimo e meio, mas você vai diminuir o seu trabalho de limpeza, vou contratar outra pessoa, e você vai ficar por conta da lubrificação das máquinas. E aí, se você percebe que essa pessoa quer aprender mais um pouco, quem sabe, aprender a consertar a máquina de costura. E aí, daqui a pouco, a mesma coisa, olha, vou aumentar o teu salário para 2 salários, e você vai ficar responsável também pela manutenção das máquinas de costura. E o que essa pessoa foi evoluindo na sua empresa, você vai retribuindo, aumentando o salário e aproveitando desse trabalho que ela já sabe fazer. E quanto mais essa pessoa evoluir na sua empresa, maior vai ser o trabalho dela, maior vai ser o salário, mas também maior vai ser o trabalho e mais responsabilidade. De repente, se essa pessoa for confiável, ela vai chegar num dia de tanto conhecimento que você entrega a chave na mão dessa pessoa e fala, bom, agora você vai tocar o serviço aí, como se fosse eu. E eu vou tirar férias, a gente está falando assim, mas a gente sabe que isso é uma coisa ainda
muito difícil de acontecer, pela confiabilidade. Mas digamos que fosse uma pessoa que você pudesse confiar muito. Não é? E aí essa pessoa gerenciaria a sua empresa e você iria descansar. Então, quanto mais nós aprendermos, melhor vai ser o trabalho que poderemos oferecer para Deus. Porque Deus é como se fosse aquele dono da empresa. E nós somos aquele funcionário que entramos nessa empresa simples e ignorante e vamos aprendendo ao longo de muito tempo todos os serviços. Agora, nós sabemos também que tem gente que não vai querer aprender nada. Vai continuar com aquele saláriozinho vagabundo dele, vai fazer um serviço porco. Fazer o quê? Essa pessoa vai continuar na sua empresa há muito tempo, mas numa situação ruim. Né? Uma situação que você não vai poder dar oportunidade para ela. Ela não se qualificou para isso. Né? Mas foi a decisão dela. Assim como foi decisão daquele outro funcionário que quis evoluir. Mesma coisa somos nós. Tá ok? Por isso que a gente não precisa ter medo da morte. Porque a morte não existe. Revela-nos o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e aparentes desigualdades sociais. Então, uma das coisas importantes que a doutrina espírita mostra para a gente é nos explicar o processo de reencarnação. Eu diria a você que a reencarnação foi a grande jogada que Deus bolou para que os seus filhos, que somos nós, evoluíssemos. Porque, veja bem, eu te falei agora há pouco que se eu vivesse 1.000, 2.000 anos, eu teria que viver com esse corpo que vocês estão vendo. Claro que ele iria envelhecer muito mais lentamente. Mas, olha, de repente eu nunca saberia como que é uma pessoa ser aleijada. Como que são os problemas que uma pessoa aleijada tem para se locomover numa cidade. A gente sabe como é problemático para o cadeirante, aquele que usa cadeira de roda, como que é problemático para ele entrar num prédio, sair, sem a ajuda das outras pessoas. Agora que as novas leis municipais estão obrigando a que as construções tenham rampa, porque até então era escadaria. E o sujeito que não podia andar, azar dele. Quem mandou nascer aleijado? Então, essa consciência que tem que ter uma inclusão das pessoas portadoras de deficiência é uma coisa nova. Eu não sei o que é ser cego. Eu tenho muita facilidade para andar nas casas, no corredor, nas ruas. Mas essa experiência de ser cego, de viver num ambiente totalmente escuro e ter que melhorar muito o tato, o sentido do tato e da audição para que eu consiga viver, com esse corpo, não vou passar. A não ser que aconteça alguma coisa comigo que me segue. Mas eu já teria passado pela experiência de ter enxergado. Diferente de uma pessoa que nasce cega. E se eu precisar de passar por essa experiência de saber como é uma pessoa que nasce cega? Não vou poder fazer com o meu corpo. Teria que ter um outro corpo. Falei com vocês da experiência de ser mãe, a experiência do parto, a experiência do cuidado, da gestação, que eu, como homem, não consigo ter. Para eu ter essa experiência, eu teria que ter um corpo feminino. E como que eu vou fazer isso? Me libertando desse corpo e assumindo um corpo feminino. Então é necessário que eu morra e que eu nasça de novo num corpo de mulher. Então, se a gente começar a pensar
as várias necessidades que a gente tem, você vai ver que a reencarnação é uma saída fantástica para isso. É um procedimento fantástico para que isso possa acontecer. Eu morro, meu corpo degrada, eu vou para o mundo espiritual, eu faço um balanço da minha vida e eu retorno numa nova situação com um corpo que eu preciso para poder passar um novo estágio de experiência. Aí você vai dizer, nossa, mas um estágio de experiência de 60 a 70 anos, meu amigo, se nós somos seres infinitos, 60 a 70 anos para a gente é um lampejo, é uma fagulha. Não é nada. Para nós, nessa vida de 60 a 70 anos, um ano é muita coisa. Mas para um espírito eterno, 60 a 70 anos não é nada. Então eu posso vir aqui muitas e muitas e muitas vezes. Isso não vai atrasar o meu processo evolutivo. Porque tem tempo para isso. E outra coisa, o tempo é uma medida feita pelo homem. Ele só existe aqui no planeta Terra, assim como em outros planetas deve ter outros sistemas de tempo, para que a gente possa estipular compromissos, para que a gente possa estipular calendário. Uma pessoa, por exemplo, que estivesse trancada dentro de um quarto, sem janela, sem nada, para ele tanto faz ser 1h da manhã, como 1h da tarde, ser dia 25 de dezembro, como 38, como 25 de junho, está no mesmo. Não é? E a gente tem que se desvencilhar dessa ideia de tempo, que nós achamos que é a coisa máxima que existe. Mas isso é só para que a gente possa estar vivendo nesse planeta. Não é? São padrões que nós arrumamos, nós seres humanos arrumamos, para que a gente possa ter colheita, para que a gente possa ter os compromissos financeiros e assim por diante. Não é? Confere, só para terminar, confere forças para suportar as maiores vicissitudes que pode acontecer com o nosso corpo físico. O Espiritismo ele fala para a gente que quando as coisas estão acontecendo pessimamente para a gente, quando as coisas são aquelas piores possíveis, que trazem mais dores, o Espiritismo nos fala que isso é passageiro. Isso está acontecendo apenas para o nosso aprendizado. Porque muitas das vezes, para que a gente tenha um aprendizado efetivo, a gente sofre alguma coisa. Hoje em dia, as pessoas não aplicam mais corretivo em criança. Mas a gente sabe que até bem pouco tempo atrás, você conseguia educar o seu filho, às vezes dando uma chinelada, umas palmadas, na hora certa, para que a criança possa entender o que ela está fazendo de errado, para que futuramente ela não venha a sofrer mais. Eu me lembro que na minha época de infância, o posto de saúde dava uns comprimidos desse tamanho, que tinha um líquido horroroso dentro dele, que era um vermífugo, para matar verme. Né? E aquele vermífugo a gente tomava rezando para não estourar, porque o gosto era horrível. E ai da gente cismasse de cuspir. Aí o bicho pegava, porque a mãe da gente estava do lado, com o chinelo na mão, a correia na mão, só para ver o que ia acontecer. Não é? E a gente cresceu forte, sem vermes, ninguém ficou aleijado, e graças a Deus que esses corretivos existiam. Não é?
Eu me lembro muito bem, na minha época, que levar a tal da surra acontecia, e hoje, às vezes, a gente reúne com os amigos e se lembra com saudosismo, né, daquilo ali, e ninguém ficou aleijado nem nada. Infelizmente, alguns pais mais insensatos, que não sabem dosar, infelizmente, usavam até de ruindade. Isso realmente era uma coisa lamentável. Mas a maioria, nossa mãe, era o santo remédio. Não é? Bom, pessoal, ao longo desses tempos todos, né, ao longo dos próximos vídeos, vocês vão escutar vários estudos, vários assuntos, né? E eu acredito que a gente vai trocando informações, a gente vai aprendendo um pouco mais, e a gente vai lembrando de uma coisa muito importante. Jesus, quando estava na Santa Ceia, e ele já sabia que no dia seguinte ele seria crucificado, mas não podia falar aquilo para os apóstolos, né? Senão os apóstolos iam acabar até atrapalhando o que tinha de acontecer. Jesus comentou com eles que precisava ir, né? Que tinha que ir para preparar lugar para eles, mas que pediria ao Pai, quer dizer, ele estava retratando a Deus, que pediria ao Pai para que mandasse um consolador, para que eles não ficassem órfãos, para que eles não ficassem sozinhos. Porque quando Jesus fala que ia ter que afastar da vida deles, eles se sentiram perdidos no mundo, sozinhos. Quem dava força a eles era Jesus. Imagina, Jesus vai sumir. E todo mundo ia ficar assim, fazer o quê? Pois se o homem era o mestre, era o guia, e ele ia sumir, como eu ia fazer? Então Jesus fala que ia pedir ao Pai para que enviasse o Consolador. E esse Consolador, nós chamamos de Consolador prometido, porque foi uma promessa que Jesus fez aos apóstolos, automaticamente a toda a humanidade. Porque quando ele falava aos apóstolos, era como se estivesse falando a toda a humanidade. Né? E esse Consolador, hoje nós sabemos que se trata da doutrina espírita, que não faz nada mais, nada menos do que retratar aquilo que Jesus fez ao longo dos 3 anos que ele teve conosco, fazendo seus estudos, fazendo seus milagres, né, entre aspas, falando uma série de coisas que nós, infelizmente, ainda não aprendemos a escutar. Né? A doutrina espírita, meus irmãos, é isso daí. É o Consolador prometido. É a continuidade. É como se Jesus estivesse aqui no monte, fazendo seu estudo, fazendo sua preleção. É aquilo que sai dos livros da codificação, não é? Que nós podemos ter na estante da nossa casa, que nós podemos ter guardado na memória do computador, por intermédio das palestras espíritas, tantas palestras maravilhosas, como do Divaldo Pereira Franco, como do José Raul Teixeira, quando ele ainda estava dando palestra, como desse juiz agora, o Haroldo Dutra Dias, fantástico, aquele psicólogo lá do Nordeste, não é? Esqueci o nome dele agora, mas olha, tem tanta gente boa com muito conhecimento, com uma facilidade muito grande de transmitir conhecimento, à disposição de vocês nos canais do YouTube e de uma série de outros canais. Então aproveite esse tempo que você está aqui, exercitando aquilo que você precisa exercitar para a sua vida, para adquirir conhecimento sério,
conhecimento certo, que é o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita não te promete nada. Não te promete dinheiro, não te promete um bom salário, um bom emprego, não te promete sorte na loteria esportiva, não te promete nem que você vai ter um casamento feliz ou não. Porque tudo isso é decisão sua. Agora, a doutrina espírita, ela te promete uma coisa: a passar para você de que maneira Deus bolou todo esse mecanismo para que nós aparecêssemos, crescêssemos e evoluíssemos. Isso a doutrina espírita vai mostrar a vocês. Qual foi o mecanismo que Deus, qual é o projeto que Deus fez para que nós pudéssemos evoluir. E evoluindo, chegarmos a uma perfeição. Sabe Jesus? Jesus de Nazaré, ele é um irmão nosso, que está mais adiantado que a gente, porque ele foi feito por Deus muito antes da gente. Mas Jesus de Nazaré, do jeito que você o conhece, daqui a alguns milhões de anos, nós estaremos exatamente igual a ele. E ele vai ter evoluído muito mais, porque ele também está em evolução. Por isso que nós dizemos na doutrina espírita que Jesus é um irmão nosso mais velho. Ele não é inatingível, não. Inatingível, só Deus. Só que para nós chegarmos até o patamar onde está Jesus hoje, nós vamos ter que aprender muita coisa. Ainda vão se demorar muitos milhões de anos. Não é de hoje para amanhã. Mas não é mesmo. E ele também vai evoluir. E o mundo inteiro, o universo inteiro vai evoluir. Todos os seres que estão vivendo nos diversos mundos habitados, porque todos os mundos são habitados. O próprio Jesus fala isso quando fala aos seus apóstolos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Eis que me vou para preparar lugar para vós. As moradas do Pai são os planetas, as estrelas, tudo isso. Em todos os orbes, em todos os planetas, tem vida. Ah, mas então tem marciano. Marciano é um termo, né, muito chulo que as pessoas usam para designar um extraterrestre. Por que você acha que Deus só colocaria a vida nesse planetinha vagabundo Terra? Terceiro planeta do sistema solar. Menor do que Netuno, do que Saturno, não é? Porque só nesse planetinha existiria vida? Claro que não. Óbvio que não. O universo está cheio de planetas, cheio de estrelas, cheio de constelações. Em todos eles existem vida. Agora, vida do jeito que nós conhecemos, que necessita de oxigênio, de água, que tem um nariz, um olho, uma boca, cabelo, não sei o quê, aí eu não sei. Mas que existem outras formas de vida, com certeza absoluta, sem medo de errar. Tá? E nós, que moramos momentaneamente nesse planeta, pode ser que no futuro a gente tenha que pegar a experiência de um outro planeta. Então nós moraremos em um outro planeta. Isso pode acontecer. Mas se acontecer, saiba, tudo vai ser feito com a supervisão do plano espiritual para que as coisas possam acontecer sem dor e com o melhor aproveitamento de todos nós. Deus nunca nos vai abandonar, nunca. Nós somos criaturas dele. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele nunca permitiria que nós ficássemos por acaso, ao acaso do destino. Tá? Ele sempre vai colocar seres para cuidar da gente, que são os nossos mentores, conhecidos como anjos da guarda. Ele sempre vai colocar outros espíritos superiores, como Jesus, para tomar conta do local onde nós estamos. Então, ele sempre vai estar cuidando da gente, mesmo de longe,
Porque todos nós. Por isso que na Bíblia está escrito: nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Quem falou isso? Deus. E quem são as ovelhas? Nós. Nenhum de nós vai se perder. Ok, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês e rogo a Deus, rogo a Jesus, que possa trazer muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita garra e muita vontade de crescer, de estudar, de evoluir, de ser mais humano como já é, para que possa o nosso mundo melhorar a cada dia mais. Fiquem com Deus.